Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Orochimaru com sistema do cientista louco. Capítulo 31. Bang Bang Bang. Quando o último ninja de Kuma atingiu o chão, as 4 bestas invocadas desapareceram em nuvens de fumaça branca, deixando o campo de batalha assustadoramente silencioso mais uma vez. A floresta antes tranquila agora era uma bagunça caótica, a terra rasgada e marcada, árvores arrancadas e o chão coberto de destroços. Uma cena muito familiar no rescaldo de uma batalha. A Anbu de Konoha rapidamente se moveu para avaliar o campo de batalha, verificando se havia algum sinal de perigo persistente. Vocês, crianças, fizeram um trabalho incrível. Um dos membros da Anbu se aproximou do trio, com a voz cheia de admiração. Pensar que eram apenas crianças que tinham demonstrado tamanha proficiência em combate e trabalho em equipe em sua primeira experiência real no campo de batalha. Era simplesmente inacreditável. Orochimaru, Jiraiya, Tsunade, vocês realmente são especiais. Onde? De jeito nenhum. Jiraiya gaguejou sem jeito, seu rosto vermelho de vergonha. Tsunade e Orochimaru lidaram com o elogio calmamente, mas Jiraiya não conseguiu evitar sentir vergonha. Ele tinha entrado em pânico mais durante a batalha. Se Orochimaru não estivesse lá para tirá-lo do perigo, ele provavelmente teria se ferido gravemente ou pior. Ainda assim, Jiraiya não era covarde. Ele conseguiu se manter firme depois daquele pânico inicial, mas não conseguia se livrar da sensação de que ainda estava ficando para trás de seus companheiros de equipe. Enquanto isso, Orochimaru ignorou os elogios e a conversa fiada. Seu olhar se voltou para os ninjas de Como que estavam incapacitados, mas ainda estavam vivos, gemendo no chão. Um sentimento estranho e inexplicável surgiu dentro dele. Ele agarrou sua kunai com força e começou a caminhar em direção aos ninjas feridos de Como. Ei, Orochimaru! O que você está fazendo? Jiraiya gritou, sua voz cheia de preocupação. Baki! Sem responder, Orochimaru cortou um dos ninjas de Como caídos no pescoço, sangue jorrando enquanto a vida do ninja inimigo rapidamente desaparecia. Os olhos de Jiraiya se arregalaram em choque. Tsunade também se encolheu, um traço de desconforto passando por seu rosto. Isso era diferente. Embora fossem inimigos, esses ninjas de Como já tinham perdido a habilidade de lutar. Havia realmente necessidade de matá-los a sangue frio? Hiruzen, observando de longe, notou as ações de Orochimaru. Ele levantou uma sobrancelha, momentaneamente surpreso, mas rapidamente retornou à sua expressão habitual. Afinal, isso era guerra. Tais ações não eram incomuns. Apenas o capitão da Anbu, Águia, mostrou uma reação mais pronunciada. Atrás de sua máscara, um sorriso frio se formou. Esse garoto, ele é perfeito para Anbu. Balançando a cabeça, Águia chamou um de seus subordinados ilesos. Juntos, eles se moveram pelo campo de batalha, acabando impiedosamente com o resto dos ninjas incapacitados de Como. Era trabalho da Anbu limpar pontas soltas, e isso não era diferente. Hiruzen não os impediu. Ele não era um coração mole como o futuro poderia sugerir. Durante seu auge, Hiruzen era um ninja elite, tendo matado inúmeros inimigos. Poupar inimigos incapacitados? Isso simplesmente não era uma opção na guerra. Eles não podiam se dar ao luxo de deixar nenhum inimigo escapar ou reportar de volta. No entanto, para Tsunade e Jiraiya, testemunhar a eficiência clínica e a execução fria da Anbu foi um momento sóbrio. Foi como se a realidade do que realmente significava ser um ninja finalmente tivesse se estabelecido. Então, é isso que significa ser um verdadeiro ninja, Jiraiya murmurou para si mesmo. Assim que o campo de batalha foi limpo, Águia se aproximou de Hiruzen para relatar. Quais são as baixas? Um ferido gravemente, 2 levemente feridos, Águia respondeu secamente. Nenhuma morte. Hiruzen franziu a testa ligeiramente. Um ferimento sério? Tsunade? Sim, sensei. Tsunade imediatamente deu um passo à frente, entendendo que Sarutobi queria sem precisar de mais instruções. Verifiquem os feridos, ordenou Hiruzen. Entendido. Tsunade assentiu antes de se mover rapidamente para onde o membro da Anbu, gravemente ferido, estava deitado. Os últimos 2 anos e meio foram um período de crescimento intenso para os 3 jovens ninjas. Após se formarem, eles passaram a primeira metade desse tempo dominando habilidades fundamentais, mas os 2 anos seguintes foram diferentes. Cada um deles começou a desenvolver talentos especializados. Orochimaru mergulhou fundo em pesquisas e experimentos científicos, Jiraiya treinou Senjutsu, e Tsunade aprimorou suas habilidades em ninjutsu médico. O sucesso não era apenas sobre talento, era sobre trabalho duro e dedicação, e os 3 personificavam isso perfeitamente. É por isso que eles já tinham começado a se destacar dos seus pares. O ferimento de Raposa era grave, seu peito havia sido cortado por um ninja de Kumo, e o corte era tão profundo que suas costelas estavam visíveis. Sangue escorria do ferimento, e estava claro que sua condição era crítica. Águia observou Tsunade trabalhar com precisão eficiente, sua admiração pela jovem Konoichi crescendo a cada momento. Ela é uma ninja médica? E ela também é tão forte em combate? Outro Anbu murmurou em descrença. Era incrivelmente raro, quase inédito para um ninja médico ser tão proficiente em batalha. O ninjutsu médico ainda era um campo relativamente subdesenvolvido na maioria das vilas. E Tsunade estava claramente abrindo novos caminhos com seu conjunto de habilidades. Tsunade ignorou os comentários deles, concentrando-se inteiramente em sua tarefa. Ela rapidamente avaliou a condição de Raposa e franziu a testa. O ferimento dele é extremamente profundo. Ele precisa de cirurgia imediatamente.
Cirurgia? Você pode fazer aqui? Perguntou a águia com um toque de preocupação na voz. É difícil, mas farei o meu melhor, respondeu Tsunade com a voz firme. Então se apresse. Não temos muito tempo. Hiruzen pediu. Enquanto Tsunade preparava suas ferramentas para a cirurgia, Hiruzen ordenou que os Zambu ilesos se espalhassem e protegessem a área. Agora, no meio da clareira da floresta, eram apenas Tsunade, os feridos e Orochimaru. Jiraiya, parado ali perto, observava o comportamento calmo de Orochimaru e os movimentos habilidosos de Tsunade. Ele não conseguia deixar de se sentir deslocado. Ambos tinham habilidades tão definidas, Orochimaru com seu intelecto astuto e experimentos, e Tsunade com sua perícia médica. Enquanto Tsunade ajustava sua respiração e se preparava para a cirurgia, de repente ela sentiu um toque em seu ombro. Tsunade, dê isso a ele, vai facilitar a operação, disse Orochimaru, segurando um pequeno frasco com um líquido transparente. Orochimaru? O que é isso? Tsunade perguntou momentaneamente assustada. É uma fórmula que acelera a recuperação de ferimentos, Orochimaru respondeu casualmente, entregando-lhe o frasco. Tsunade olhou para o líquido insegura por um momento. Ela confiava em Orochimaru, mas este não era um item médico normal. Ainda assim, não havia tempo para hesitar, a vida do Ambu ferido estava em jogo. Tudo bem, disse Tsunade, entregando o frasco para a raposa. Beba isso. Deve ajudar. Confiar em Orochimaru era uma segunda natureza para ela, assim como confiar em Hiruzen era. E ela tinha fé que isso daria certo. Tenha paciência. Ela alertou Raposa enquanto ele bebia o líquido, e imediatamente suas mãos retornaram aos instrumentos cirúrgicos, retirando desinfetantes, gás e suturas para começar o procedimento. Enquanto Tsunade trabalhava, Orochimaru observava o ferimento de Raposa com grande interesse. O fluido de reparo genético que ele havia dado ao membro da Ambu era um produto de seus experimentos, projetado para curar ou regenerar rapidamente células danificadas. Não era uma mistura cara, pelo menos, não para Orochimaru. Ele poderia até comprar as matérias-primas separadamente de seu sistema, dependendo dos pontos que acumulasse em sua pesquisa. O fluido não era algo que Orochimaru usava com frequência, mas esta era a oportunidade perfeita para testar seus efeitos em um humano gravemente ferido. Capítulo 32. Como isso é possível? Tsunade olhou em choque para a ferida que lentamente cicatrizava diante de seus olhos. Tudo o que ela fez foi desinfetar a área e limpar o ferimento, mas agora ele estava visivelmente cicatrizando sozinho. No começo, ela pensou que seus olhos estavam pregando peças nela. Mas não, isso estava realmente acontecendo. O frasco dado por Orochimaru fez maravilhas. O ferimento de Raposa estava se recuperando lentamente, mas com segurança, e embora não fosse tão rápido quanto as habilidades de cura de alguém com um corpo imortal, era assustadoramente semelhante ao efeito de morder Karin na série original. Outros, ouvindo a exclamação de Tsunade, rapidamente se reuniram ao redor. O que houve, Tsunade? A ferida dele está se curando sozinha. Quando todos ouviram a notícia e olharam mais de perto, viram também que a ferida estava se fechando lentamente e se curando. Como isso está acontecendo? Incrível! O mais atônito entre eles foi Hiruzen. Seu queixo caiu, e ele ficou momentaneamente sem palavras. Ele só havia testemunhado tal cura automática em outra pessoa, o primeiro Hokage Senju Hashirama. Embora a cura de Raposa fosse mais lenta que a de Hashirama, ela ainda estava ocorrendo sem nenhuma intervenção externa. Nenhuma cirurgia, nenhum ninjutsu médico, apenas o corpo da raposa se curando. Nesse ritmo, o ferimento nem precisará de cirurgia, pensou Hiruzen, incapaz de esconder seu espanto. Ele se recompôs e, após entender a situação, chamou Orochimaru de lado com a voz contida e séria. Orochimaru, você realmente fez isso? O tom de Hiruzen era excepcionalmente cuidadoso, como se estivesse pisando em terreno novo e desconhecido. Seu jovem discípulo o impressionou consistentemente desde a graduação até agora. O talento de Orochimaru em combate, adaptabilidade no campo de batalha e agora, suas habilidades de pesquisa científica, cada uma delas era extraordinária. Mas isso? Um fluido que poderia induzir cura similar à lendária regeneração do primeiro Hokage? Isso era mais do que impressionante. O poder do primeiro Hokage. Hiruzen pensou, sua mente girando. Hashirama era chamado de Deus do Shinobi por um motivo. Sua habilidade de curar sem selos de mão, sem ninjutsu médico, era um poder que ninguém mais havia sido capaz de replicar. Até agora. Poderia Orochimaru, com apenas 8 anos de idade, ter alcançado algo que nem mesmo Tobirama, o segundo Hokage, foi capaz de realizar? Sim, sensei, Orochimaru respondeu calmamente, sua voz não revelando nenhuma das emoções que sentia por dentro. Enquanto Orochimaru havia planejado usar sua pesquisa para ganhar acesso aos laboratórios experimentais de Konoha, essa situação apresentou um resultado inesperado, mas ainda favorável. Agora que seu trabalho havia chamado a atenção de seu professor, Hiruzen, Orochimaru poderia prosseguir com seu plano sem precisar esconder nada. Inacreditável, Hiruzen murmurou, seus olhos arregalados de espanto. Ele mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Uma coisa era ser um ninja talentoso, mas o nível de excelência de Orochimaru beirava o sobrenatural. Como um dos principais líderes de Konoha, ele sabia que havia um limite para a força de um indivíduo. Até mesmo o ninja mais poderoso tinha limites. Mas o potencial de Orochimaru em pesquisa científica poderia mudar isso, ele poderia alterar drasticamente o equilíbrio de poder não apenas em Konoha, mas em todo o mundo ninja.
Se a notícia do talento de Orochimaru nessa área chegasse a uma nação inimiga, ou pior, se Orochimaru decidisse se voltar contra Konoha, isso poderia levar ao desastre. Hiruzen era um líder sábio. Neste momento, ele já estava pensando muito à frente, pesando os riscos e benefícios potenciais de ter tal gênio em sua aldeia. Águia, leve os 3 de volta para a vila, ordenou Hiruzen. Tendo testemunhado a cura com seus próprios olhos, as prioridades de Hiruzen mudaram. Originalmente, ele pretendia manter Orochimaru, Jiraiya e Tsunade no campo de batalha para familiarizá-los com situações reais de combate. Mas depois do que Orochimaru demonstrou, ele não podia correr o risco de deixá-lo exposto em uma situação perigosa. Se Orochimaru realmente domina esse tipo de tecnologia de cura, então sua vida se torna incrivelmente importante para a vila. Entendido, Lord Hiruzen, Águia, um dos Zambu de confiança de Sarutobi, assentiu sem hesitação. Ele também tinha visto a cura e entendeu por que Sarutobi estava repentinamente sendo cauteloso. Com isso, Águia levou Orochimaru e seus companheiros de equipe, Jiraiya e Tsunade, de volta para Konoha. Jiraiya e Tsunade pareciam perceber que algo incomum estava acontecendo, mas permaneceram em silêncio durante toda a viagem. Até mesmo a frieza endurecida pela batalha que Orochimaru havia demonstrado antes pareceu desaparecer de suas mentes, substituída por um novo respeito por suas habilidades. 3 dias depois, o grupo retornou a Konoha. Assim que retornaram, Águia se virou e foi direto para as linhas de frente, deixando os 3 jovens ninjas com um tempo de inatividade inesperado. Orochimaru, por sua vez, aproveitou a oportunidade para descansar. Afinal, ele tinha planos de seguir em frente assim que os superiores de Konoha retornassem do campo de batalha. Na manhã seguinte, ele se viu reclinado em um grande galho de árvore, olhando para a luz do sol filtrando-se através das folhas. A paz de Konoha era um contraste gritante com o campo de batalha que eles tinham acabado de deixar, e por um momento, Orochimaru se permitiu relaxar. Ao lado dele, uma piton enorme enrolava-se preguiçosamente no galho. Orochimaru nem olhou para ela. A cobra tinha sido criada por seus pais, então sua presença não incomodava nem um pouco. Se eu puder ter acesso aos laboratórios experimentais de alto nível de Konoha, terei a chance de entrar em contato com as células do primeiro Hokage. Orochimaru refletiu. De acordo com suas memórias, ele eventualmente teria acesso a essas células, mas isso levaria anos se ele seguisse o curso normal dos eventos. Ele precisava acelerar sua linha do tempo se quisesse começar a fazer experimentos nas células de Senju Hashirama mais cedo. Foi exatamente por isso que ele revelou os resultados de sua pesquisa para Hiruzen. Foi um movimento calculado para ganhar a confiança e o interesse dos altos escalões de Konoha. Orochimaru. Uma voz familiar interrompeu seus pensamentos. Virando a cabeça, Orochimaru viu Tsunade parada embaixo da árvore, piscando para ele. O que houve? Ele perguntou com um tom neutro. Não é nada sério. Acabei de ouvir que tem uma nova churrascaria no fim da vila. Quer dar uma olhada? Tsunade ainda estava claramente impressionada com o fluido de reparo genético, embora sua perícia em ninjutsu médico fosse diferente da pesquisa científica de Orochimaru. Ela entendeu o quão significativo era aquele fluido. Embora ela tivesse discutido mais profundamente suas implicações, ela decidiu suavizar sua abordagem sugerindo uma refeição casual primeiro. Orochimaru sorriu e pulou da árvore. Claro, por que não? Espere por mim. Tsunade correu para alcançá-lo. Enquanto os dois se afastavam, a enorme piton com estampa de flores que estava descansando no galho da árvore desapareceu em uma nuvem de fumaça branca, desaparecendo de vista. Capítulo 33. O comportamento direto de Orochimaru deixou Tsunade um pouco desconfortável, mas ela rapidamente ignorou e o alcançou. No novo restaurante de churrasco, a comida era deliciosa de dar água na boca. A carne macia e suculenta era uma mudança bem-vinda das rações de campo de batalha que eles tinham comido nos últimos 10 dias. Até Orochimaru, normalmente composto e reservado, se viu se entregando, seu apetite maior do que o normal. Afinal, eles estavam no campo há algum tempo, se movendo entre o campo de batalha e o grupo de busca. Uma boa comida como essa era uma raridade quando você estava lutando por sua vida. Isso é tão bom. Tsunade disse entre mordidas, claramente se divertindo. Eu me pergunto para onde Jiraiya fugiu. Se ele estivesse aqui, nós todos poderíamos aproveitar isso juntos. Orochimaru sorriu pela primeira vez em algum tempo, uma visão rara. Percebendo seu sorriso, Tsunade parou e piscou para ele, sentindo-se um pouco perturbada. Por que você está sorrindo? Orochimaru não respondeu imediatamente, e quando fez, seu tom era casual. Nada. O sorriso de Orochimaru era uma ocorrência rara. Nos 2 anos em que se conheceram, Tsunade podia contar nos dedos de uma mão o número de vezes que o vira sorrir. Por alguma razão, continuou Orochimaru, ver você comer assim me traz uma sensação de calma. Tsunade ficou surpresa com as palavras dele, suas bochechas ficando levemente vermelhas. Por que você é tão estranho? Ela murmurou, sentindo-se estranha. Mas ela rapidamente deu de ombros e voltou a devorar sua comida com gosto. Embora Orochimaru tenha aproveitado o momento de paz, ele tinha planos maiores em andamento. Ele precisava chamar a atenção de Konoha, especificamente a atenção de seus superiores, para que pudesse ter acesso às instalações e recursos de pesquisa da vila. Se ele pudesse se posicionar como um recurso inestimável na pesquisa científica, eles não teriam escolha a não ser conceder a ele acesso aos materiais de que precisava. E a partir daí, tudo o que ele quisesse estaria ao seu alcance.
No entanto, no momento, os líderes da vila, incluindo o segundo Hokage, ainda estavam na linha de frente. Orochimaru teria que ser paciente e esperar o retorno deles antes de poder fazer seu movimento. Mas, para sua surpresa, essa espera se transformou em um mês. Certa manhã, enquanto conduzia um novo experimento em seu laboratório improvisado em casa, Orochimaru estava profundamente concentrado. Tsunade, fascinada por seu trabalho, sentou-se por perto observando atentamente. Desde que ela soube da habilidade de Orochimaru de criar o que ela e Jiraiya começaram a chamar de super poção de recuperação, seu respeito por ele cresceu imensamente. Até Jiraiya, que adorava discutir e brigar, ficou impressionado com a proeza científica de Orochimaru. Embora Jiraiya não tivesse nenhum talento ou interesse em pesquisa médica, ele passou a admirar as habilidades de Orochimaru. Dito isso, seu fascínio pela pesquisa de Orochimaru não o distraiu de seu treinamento. Jiraiya passou a maior parte do tempo treinando ou viajando de um lado para o outro entre Konoha e o Monte Myoboku, a terra dos sapos. Tsunade, por outro lado, era diferente. Ela tinha uma afinidade natural com medicina e cura. Estava claro que ela estava destinada a se tornar a maior ninja médica de Konoha, embora, neste estágio, ela ainda fosse apenas uma estudante curiosa. Ela estava completamente cativada pela pesquisa de Orochimaru, particularmente seus experimentos de aprimoramento genético e cura. Orochimaru, você acha que essa erva pode ser substituída por outra? Tsunade perguntou, agachando-se e apontando para algumas folhas verdes fervendo silenciosamente em um copo. Claro, Orochimaru respondeu, assentindo levemente. Embora a potência possa ser um pouco mais fraca, o efeito geral permaneceria o mesmo. Os olhos de Tsunade se arregalaram de admiração. Uau, você é tão bem informada. Até melhor que o diretor do hospital. Orochimaru não conseguiu evitar sorrir ironicamente. São apenas campos de especialização diferentes, Tsunade. Bem, eu ainda acho você incrível. Tsunade disse, com os olhos brilhando com admiração genuína. Antes que Orochimaru pudesse responder, o som de comoção do lado de fora os interrompeu. O que está acontecendo? Orochimaru murmurou. Tsunade, igualmente curiosa, levantou-se de um salto e correu para fora para investigar. Não demorou muito para que ela juntasse as peças do que tinha acontecido. A guerra havia terminado e Konoha havia emergido vitoriosa. As forças ninja da vila estavam retornando, e os moradores organizaram uma cerimônia de boas-vindas em larga escala para eles. As ruas de Konoha agora estavam cheias de shinobi retornando, recebidos por suas famílias emocionadas. Muitas famílias abraçaram seus entes queridos, suas lágrimas caindo livremente, tomadas de alegria e alívio. Mas nem todos tiveram tanta sorte. Para alguns, seus familiares retornaram em sacos para cadáveres, levando a um tipo diferente de reunião cheia de lágrimas, cheia de tristeza e desgosto. Embora Konoha tivesse vencido a batalha, a guerra sempre foi acompanhada de dor e perda. Tsunade assistiu à cena, com uma expressão complicada no rosto. É estranho, ela murmurou. Mesmo depois de uma vitória, ainda parece tão triste. Orochimaru, que a seguiu para fora, ficou ao lado dela. Esse tipo de guerra vai continuar por muitos anos. Você vai se acostumar. Tsunade olhou para ele com a testa franzida. Será que vai mesmo durar muitos anos? Orochimaru assentiu sem hesitar. Claro. Você não pensou que o fim desta guerra traria paz ao mundo de repente, pensou? Ele falou com tanta calma e certeza, mas a verdade em suas palavras pesou muito sobre Tsunade. Em sua mente, Orochimaru já conseguia imaginar os conflitos intermináveis que viriam, a segunda grande guerra ninja, a terceira e até a quarta. Cadáveres continuariam a se acumular em todas as guerras, e a paz sempre permaneceria ilusória. Tsunade permaneceu em silêncio, ainda processando suas palavras, quando Orochimaru de repente falou novamente com a voz baixa. Estranho. Por que o segundo Hokage ainda não retornou? Tsunade saiu de seus pensamentos piscando em confusão. É verdade. Não só meu tio-avô não retornou, como Hiruzen-sensei também está desaparecido. Com a preocupação aumentando, ela correu até um ninja próximo que tinha acabado de retornar. Sayama-senpai. O homem se virou ao som da voz dela, sua expressão se iluminando. A pequena Tsunade. O que posso fazer por você? Você sabe onde o Lord Hokage está? Ele não voltou com o resto das tropas? Oh, o segundo Hokage? Sayama fez uma pausa, então sorriu. Lord Hokage e vários outros superiores foram até a fronteira para assinar um acordo de aliança com a Terra do Relâmpago. Eles estarão de volta em 2 dias. Ah, entendi. Obrigada, Sayama-senpai. Tsunade respondeu alegremente, sua preocupação inicial desaparecendo. Mas enquanto Tsunade parecia tranquila, a mente de Orochimaru estava girando. O segundo Hokage foi assinar um acordo de aliança com a Terra do Relâmpago? Ele pensou, franzindo a testa. Por que isso soa tão familiar? Então, num repentino momento de clareza, ele percebeu. O golpe da força Kinkaku. Os irmãos de ouro e prata. O segundo Hokage estava prestes a cair em uma armadilha mortal. O segundo Hokage vai morrer. Capítulo 34. Para ser honesto, Orochimaru não ficou particularmente impressionado com o segundo Hokage, Senju Tobirama. Durante seu tempo em Konoha, Orochimaru raramente viu o segundo Hokage pessoalmente. A única vez foi quando ele acompanhou Sarutobi até as linhas de frente. As tarefas diárias de seu esquadrão eram em sua maioria delegadas a Hiruzen, seu instrutor direto. Quanto a Orochimaru, além de ver o segundo Hokage dar uma palestra ocasional grande à distância, ele não teve interações diretas com ele. As demandas da guerra mantiveram o segundo Hokage ocupado, e era raro que genin como Orochimaru, Jiraiya e Tsunade sequer se aproximassem do Hokage.
a menos que fosse uma questão de extrema importância. Por causa disso, Orochimaru não se sentia particularmente conectado ao segundo Hokage. Então, quando ele percebeu que Tobirama estava prestes a encontrar seu trágico fim nas mãos dos irmãos Ouro e Prata, ele só pôde oferecer um pedido de desculpa silencioso em seu coração. Orochimaru tentaria impedir a morte do segundo Hokage? Não é provável. Ele gostaria de alterar o curso da história, claro, mas certas coisas estavam além do seu controle. Alguns eventos eram para acontecer, e outros não valiam o risco de mudar. Embora Orochimaru tivesse se tornado mais forte do que a média dos Genin, ele ainda tinha apenas 9 anos de idade. Ninguém levaria uma criança a sério se ele de repente corresse até eles, declarando que o segundo Hokage seria morto em um golpe orquestrado pelos irmãos Ouro e Prata. Eles olhariam para ele como se ele fosse louco, e ele poderia até acabar trancado em uma cela ou pior, submetido a interrogatório e experimentação sobre como ele possuía tal conhecimento. Mesmo que Hiruzen o apoiasse, os superiores ainda poderiam vê-lo com suspeita. Afinal, como um garoto saberia de algo assim? Além disso, se ele fosse completamente honesto consigo mesmo, o que a vida ou a morte de Senju Tobirama tinham a ver com ele? Orochimaru não era mais a pessoa que costumava ser, não depois de tudo o que passou. As duras lições de sua vida anterior lhe ensinaram que pessoas boas frequentemente encontram fins infelizes, enquanto aquelas que são cruéis sobrevivem. Orochimaru não tinha interesse em bancar o herói ou se intrometer no destino. Ele não tinha apego pessoal ao segundo Hokage, e se envolver só colocaria em risco seu próprio futuro. Com certeza, as previsões de Orochimaru se tornaram realidade. 7 dias depois que o ninja retornou à vila, Hiruzen e os outros superiores retornaram também. Mas com eles, trouxeram o corpo de Uchiha Kagami. Então, apenas 3 dias depois, Konoha recebeu o corpo do segundo Hokage, transportado de volta da Terra do Relâmpago. Com isso, os ventos da mudança varreram a vila de Konoha. Primeiro, houve o grande funeral do segundo Hokage. Todos os ninjas de Konoha, Orochimaru incluído, estavam presentes. A atmosfera era sombria, com uma sensação avassaladora de descrença pairando no ar. Muitos dos aldeões não conseguiam entender o que tinha acontecido. Como o segundo Hokage poderia ter morrido em batalha quando eles tinham vencido a guerra? A Terra do Relâmpago já não tinha se rendido? O que a maioria não sabia era que a Terra do Relâmpago também era vítima de traição. Seu segundo Raikage também pereceu durante as negociações, resultado do golpe liderado pelos irmãos Ouro e Prata. Em seguida veio a nomeação oficial de Hiruzen como terceiro Hokage. O segundo Hokage o nomeou seu sucessor nos momentos finais de sua vida, deixando claro quem continuaria com o manto da liderança em Konoha. No entanto, apesar do último desejo do segundo Hokage, a ascensão de Hiruzen à posição de Hokage não foi sem oposição. Dentro de Konoha, lutas de poder ferviam sob a superfície. Muitos estavam insatisfeitos com Hiruzen se tornando o próximo Hokage. Entre aqueles que abrigavam ressentimento estava ninguém menos que Shimura Danzo, amigo e rival de longa data de Hiruzen. Danzo sempre sonhou em se tornar Hokage. Desde seus dias como estudantes, ele e Hiruzen estavam presos em uma competição feroz. Mas agora, devido a uma única ordem dada pelo segundo Hokage antes de sua morte, as esperanças de Danzo foram esmagadas. Ele não tinha chance de reivindicar o título de Hokage enquanto Hiruzen estivesse vivo. E não foi só Danzo que ficou descontente. O clã Uchiha, um dos clãs fundadores de Konoha, também ficou profundamente insatisfeito. A vila foi construída através dos esforços combinados de Senju Hashirama e Uchiha Madara, mas nenhum Uchiha jamais foi nomeado Hokage. Eles podiam entender que o primeiro Hokage era um Senju, já que Hashirama e Madara lutaram lado a lado para criar a vila. A posição do segundo Hokage também foi aceita, dada sua linhagem como irmão mais novo de Hashirama. Mas Hiruzen, ele não tinha tal linhagem. Ele não era um Senju ou um Uchiha. Então por que ele deveria ser chamado de Hokage? Infelizmente para os Uchiha, seu descontentamento foi silenciado. Após anos de tratamento severo sob o governo do segundo Hokage, o clã ficou quieto, não querendo expressar suas queixas tão abertamente. O medo de mais perseguições os mantinha sob controle. Com o funeral encerrado, chegou a hora de Hiruzen solidificar sua posição como Hokage. Uma manhã no escritório do Hokage, Hiruzen estava sentado usando o manto do Hokage pela primeira vez, o peso da liderança pesando sobre seus ombros. Atrás dele estava Danzo, seu confidente mais próximo, embora a tensão entre eles fosse palpável. Danzo, ele disse, seu tom suave mas apologético, eu realmente sinto muito pelo que aconteceu. O segundo Hokage me nomeou, e eu não tive escolha a não ser aceitar a posição. Eu sei que isso é algo que você sempre quis. O rosto de Danzo se contorceu de raiva, suas mãos se fecharam firmemente ao lado do corpo. Não se desculpe, Hiruzen. Não tem importância agora. Nosso professor tomou sua decisão, e eu a respeitarei. Mas me diga uma coisa, como você planeja manter sua posição como Hokage? Hiruzen franziu a testa, sentindo uma hostilidade subjacente nas palavras de Danzo. O que você quer dizer com isso, Danzo? Danzo zombou. Não me diga que você não notou as vozes de dissidência na vila? Você acha que todos vão ficar sentados quietos enquanto você assume o título de Hokage? Hiruzen riu confiantemente, ignorando as preocupações de Danzo. Acredito que com tempo e esforço, posso ganhar a confiança de todos em Konoha. Vou mostrar a eles que sou digno dessa posição. Mas a paciência de Danzo acabou. Ele bateu o punho na mesa, olhando para ele. Pare de ser ingênuo, Hiruzen. Konoha foi fundada pelos Senju e pelos Uchiha. Seu sobrenome não é nenhum dos dois.
Se você não acabar com essa oposição, não vai durar muito como Hokage. A expressão de Sarutobi escureceu. E o que exatamente você está sugerindo, Danzo? Dê-me o controle da Anbu, Danzo disse friamente. Eu vou me certificar de silenciar qualquer um que ouse se opor a você. Hiruzen olhou para ele com uma mistura de descrença e raiva. Ele sabia que Danzo era implacável, mas essa era realmente a solução? Capítulo 35. Danzo era realmente implacável em sua abordagem, sempre favorecendo as medidas mais extremas para solidificar sua influência. Assim que Hiruzen assumiu o manto de Hokage, os pensamentos de Danzo imediatamente se voltaram para eliminar os dissidentes. Não, você não pode fazer isso. Hiruzen disse firmemente, entendendo a implicação da sugestão de Danzo imediatamente. Seu tom não deixou espaço para concessões. O plano de Danzo era simples e brutal: enviar a oposição em missões perigosas onde a probabilidade de sobrevivência era pequena. Eles morreriam nas mãos de inimigos ou por acidentes infelizes, arranjados por seus próprios camaradas. Seria limpo e eficiente, exatamente como Danzo gostava. Hiruzen, no entanto, era o herdeiro dos ideais do primeiro Hokage. Embora pudesse ser implacável com os inimigos da vila, ele achava difícil tolerar as mortes desnecessárias de seu próprio povo, especialmente por desentendimentos políticos. Somos todos ninjas de Konoha, disse Hiruzen, sua voz tensa de frustração. Não devemos nos voltar contra nós mesmos assim. Danzo, imperturbável pelas objeções morais de Hiruzen, calmamente respondeu: Hiruzen, você não é adequado para esta posição. Sua voz era firme, seu olhar frio. Uma vila não pode sobreviver somente de luz. Ela também deve ter sua escuridão. Você é ingênuo demais para ver isso. Os dois homens, amigos de longa data, mas agora divididos por ideais, estavam em um impasse mais uma vez. Hiruzen acreditava em um futuro para Konoha construído em confiança e cooperação, enquanto Danzo via apenas a necessidade de controle e medo para garantir a segurança da vila. Danzo, como sempre, estava preparado para fazer o que fosse preciso para manter a estabilidade, mesmo que isso significasse recorrer a assassinatos secretos. Em sua mente, os fins justificavam os meios. Ele não tinha escrúpulos em criar um submundo sombrio para a vila se isso garantisse sua sobrevivência. Mas com Hiruzen agora no comando, Danzo não teve escolha a não ser ceder, pelo menos por enquanto. Ele não podia desobedecer abertamente ao novo Hokage. Relutantemente, ele concordou com a insistência de Hiruzen em adotar uma abordagem menos agressiva por enquanto. Contudo, Danzo tinha outra ideia em mente. Se não for isso, então pelo menos deixe-me estabelecer uma unidade de treinamento Anbu independente, sugeriu Danzo, sua voz desprovida de emoção. Eu me encarregarei de treiná-los, deixando você livre para se concentrar nas questões maiores de governança. Isso tirará o fardo dos seus ombros. Hiruzen ficou surpreso com isso. Aula de treinamento Anbu. Ele repetiu, como se não tivesse ouvido corretamente. A proposta de Danzo parecia uma tentativa de mais poder, algo que lhe permitiria operar livremente e sem muita supervisão. Danzo assentiu. Sim, você é Hokage agora. Você terá muito em seu prato, demais para você lidar sozinho. Deixe os assuntos mais delicados comigo. Hiruzen fechou os olhos, lutando com a decisão. Ele sabia o que Danzo realmente queria: autonomia, uma maneira de construir sua própria facção dentro de Konoha. Ele sempre quis ser Hokage, e enquanto esse sonho lhe foi arrancado, essa era a maneira de Danzo ganhar influência na vila por outros meios. Uma unidade Anbu independente? Um poder separado do controle direto do Hokage nunca existiu em Konoha desde sua fundação. Isso estabeleceria um precedente perigoso. Hiruzen hesitou. Ele não queria criar um rival político bem debaixo do seu nariz, mas ao mesmo tempo ele entendia Danzo bem. Se ele rejeitasse isso de cara, Danzo poderia recorrer a algo ainda mais drástico, algo irreparável. Depois de muita deliberação interna, Hiruzen finalmente concordou. Tudo bem, mas precisamos discutir isso com Koharu e Omura primeiro. A expressão de Danzo mal mudou, mas por dentro ele estava satisfeito. Claro, ele disse. Ele sabia que os dois conselheiros mais velhos não se oporiam ao seu plano. Koharu e Omura não tinham antecedentes familiares notáveis, e eles deviam muito de suas posições ao segundo Hokage. Eles ficariam do lado de Sarutobi, e não desafiariam as ambições de Danzo, não enquanto isso não ameaçasse suas próprias posições. Assim, a raiz, uma unidade Anbu independente do regime do Hokage, foi formada sob o comando de Danzo. Seu propósito permaneceria secreto, conhecido apenas por alguns poucos selecionados. Enquanto isso, em frente à casa de Orochimaru. Orochimaru. A voz de Tsunade quebrou o silêncio. O que foi? Orochimaru respondeu, seu tom indiferente. Você quer dar uma volta comigo? Orochimaru parou por um momento, então assentiu. Tudo bem. Os dois caminharam pelas ruas de Konoha, o sol do meio-dia projetando longas sombras atrás deles. Orochimaru vestia sua túnica branca usual adornada com símbolos Magatama, enquanto Tsunade estava vestida de verde com mangas curtas e shorts. Sua cintura amarrada com uma faixa azul. Após um momento de silêncio, Tsunade falou novamente, sua voz cheia de uma estranha melancolia. Quando você acha que essa guerra vai acabar? A pergunta dela foi do nada, pegando Orochimaru desprevenido. Mas quando ele olhou para ela, viu a tristeza em seus olhos. Ela tinha visto tanta perda no campo de batalha, e isso claramente pesou em sua mente. Eu não sei, Orochimaru respondeu honestamente. Mas eu sei de uma maneira de acabar com todas as guerras. Tsunade olhou para ele surpresa. Ela não esperava uma resposta real, muito menos de alguém tão jovem quanto Orochimaru. O que é isso?
Sem perder o ritmo, a resposta de Orochimaru foi fria e direta. Unificação. Unificação? Tsunade repetiu, sua testa franzida em confusão. Do que você está falando? Somente através da unificação das 5 grandes vilas ninjas a verdadeira paz poderá ser alcançada, disse Orochimaru, com um tom desprovido de humor ou brincadeira. Tsunade pescou, atordoada pela seriedade em sua voz. Você está brincando, certo? As 5 grandes vilas estão brigando umas com as outras há anos. Você acha que unificá-las é possível? Orochimaru deu de ombros. Não é fácil, mas não é impossível. Tsunade balançou a cabeça em descrença. Você parece um louco. Orochimaru não respondeu. Em vez disso, mudou de assunto, seu tom casual. Esqueça. Vamos pegar um pouco de frango assado. Eu pago você. A mudança abrupta na conversa deixou Tsunade desconcertada. Como você sabia que eu gosto de frango assado? Eu já vi você saindo escondido para comprar sozinho mais de uma vez, disse Orochimaru, com um leve sorriso nos lábios. Tsunade corou, envergonhada. Eu não achei que você tivesse notado. É difícil não fazer isso. Tsunade riu, o clima sombrio aliviando. Eu não achei que você prestasse atenção nas outras pessoas, Orochimaru. Orochimaru deu de ombros despreocupadamente. Nada de especial. E se bem me lembro, Jiraiya pediu para você comer com ele várias vezes? Eu nunca iria com aquele grande pervertido. Tsunade exclamou com escárnio. Ele não sabe como se comportar. Além disso, alguém como você é muito mais tolerável. Orochimaru levantou uma sobrancelha. É mesmo? Tsunade sorriu brincalhona. Claro. Se eu tivesse que escolher entre você e ele, bem, digamos que você seria um namorado melhor. Orochimaru murmurou aparentemente desinteressado. Tsunade corou novamente embora tentasse esconder. Só estou dizendo, quando crescermos talvez. Talvez, Orochimaru respondeu vagamente. Mas vamos ver o que o futuro reserva. O rosto de Tsunade se iluminou, mas ela rapidamente tentou disfarçar. Então você concorda, hein? Orochimaru simplesmente lhe deu um pequeno e misterioso sorriso e continuou andando, deixando-a imaginando o que exatamente ele queria dizer com aquilo. Capítulo 36. Diante da pergunta direta de Tsunade, Orochimaru foi momentaneamente pego de surpresa. Se ambos fossem adultos, talvez ele pudesse ter flertado de volta ou até mesmo se entregado aos seus pensamentos mais sombrios. Mas agora, ele ainda era uma criança, e não importava quão avançado seu intelecto ou quão fortalecido seu físico fosse, isso não mudava sua idade. Pelo menos, não de maneiras que importassem para essa situação. Ele deu a Tsunade uma resposta casual e desdenhosa e mudou de assunto rapidamente. Juntos, eles chegaram ao famoso restaurante de frango grelhado da vila. Ei, olha aquilo! Tsunade murmurou quando eles entraram na loja. Assim que entraram, avistaram um conhecido. Orochimaru? Tsunade? Haha! O que os traz aqui? Venham, venham! Juntem-se a mim! Um jovem de cabelos brancos, vestido com uma roupa branca, levantou-se da mesa e acenou entusiasticamente para eles. Iruko, você vai comer aqui sozinha? Orochimaru perguntou quando eles se aproximaram. Tsunade interrompeu depois dele. Onde está Jiraiya? Ele não veio? Iruko riu e respondeu. Aquele cara? Ele está fazendo um treinamento especial, como sempre, certo? É provavelmente em algum lugar tentando aperfeiçoar aquela técnica estranha dele, Tsunade disse com um encolher de ombros casual. Enquanto os três, Orochimaru, Jiraiya e Tsunade, geralmente estavam juntos para missões, suas atividades individuais frequentemente os mantinham separados. Jiraiya estava ocupado dominando técnicas sábias, algo que antes era um segredo bem guardado, mas que desde então se tornou um segredo aberto entre seu círculo. Iruko sorriu. Bem, eu não estou comendo sozinha. Eu vim aqui com Dai, ele só saiu por um momento. Como se fosse uma deixa, um jovem vestindo meia calça verde brilhante saiu do banheiro e andou até a mesa deles. Ele era ninguém menos que Might Dai. Agora, deixe-me apresentá-lo adequadamente, disse Iruko, virando-se para o homem de verde. Este é Might Dai, um colega shinobi. Orochimaru ficou momentaneamente surpreso. Claro, nenhuma introdução era necessária, ele já conhecia Might Dai. Mas o que o surpreendeu foi a conexão entre Iruko e Dai. Os dois pareciam um par tão improvável. Mas novamente talvez não fosse tão surpreendente assim. Iruko, um ano mais nova que Orochimaru, havia se tornado uma espécie de seguidora do trio Sannin desde que Jiraiya uma vez o defendeu. Enquanto isso, Might Dai, apesar de seu status lendário posterior, era conhecido como o Eterno Azarão durante esses primeiros anos. Frequentemente provocado por sua falta de habilidades em ninjutsu, fazia sentido que os dois, ambos rejeitados à sua maneira, formassem um vínculo. Orochimaru observou Might Dai atentamente estudando. Enquanto Dai era conhecido como um fracasso entre seus pares, Orochimaru sabia melhor. Este era o homem que um dia dominaria os 8 portões e levaria seu corpo além dos limites para proteger aqueles que amava. Seu legado seria passado para seu filho, Might Gai, que se tornaria um dos shinobi mais formidáveis de Konoha. Prazer em conhecer vocês dois, Might Dai disse, curvando-se respeitosamente. Ouvi falar muito de vocês dois, por favor, me ensinem. Tsunade, claramente um pouco perturbada pelo respeito intenso de Dai, coçou a parte de trás da cabeça sem jeito. Você não precisa ser tão formal. Somos todos camaradas na mesma vila. Obrigada, Tsunade-sama. Might Dai respondeu sinceramente, deixando-a ainda mais desconfortável. Orochimaru, por outro lado, permaneceu em silêncio, observando a interação. Esta festa é algo especial. 2 últimos mortos e 2 gênios.
Dois tipos de pessoas que normalmente nunca se juntariam, mas devido a várias circunstâncias, acabaram se sentando juntas por acaso. No entanto, Orochimaru, que conhece o enredo, naturalmente não subestimará esses dois últimos mortos. Might Dai, o fundador da formação liberada dos 8 portões. Por outro lado, Iruko não estava disposta a permanecer medíocre. Para alcançar o Sannin, ele desenvolveu uma técnica proibida chamada Jutsu Quimera. Essa técnica proibida lhe permite fundir ninjas ou bestas invocadas com seu próprio corpo, e pode até integrar Kekkei Genkai. Pode-se dizer que isso é extremamente semelhante à fusão genética de Orochimaru. Embora sua técnica Quimera seja fundamentalmente diferente da fusão genética de Orochimaru, o fato de ele conseguir isso sozinho é inegavelmente impressionante. Quando Orochimaru encontrou Iruko pela primeira vez, ele já a havia adicionado à sua lista de potenciais cobaias. Ele ainda não tinha decidido se Iruko deveria ser sua cobaia ou sua subordinada. Claro, não importa qual seja, agora não é o momento. Depois de uma refeição animada durante a qual Iruko insistiu em pagar a conta, os 4 saíram do restaurante juntos. Enquanto Iruko e Might Dai acenavam adeus e iam embora, Tsunade cutucou Orochimaru com o cotovelo. Ei, Orochimaru, ela começou. Aquele cara de verde. Por que eu sinto como se já o tivesse visto em algum lugar antes? Nós todos vivemos na mesma vila, Tsunade. Não é estranho encontrar rostos familiares, Orochimaru respondeu casualmente. Não, quero dizer, ele parecia familiar de uma forma diferente. Tsunade franziu a testa, tentando lembrar onde tinha visto Might Dai antes. Orochimaru levantou a mão para responder, mas quando ele estava prestes a falar, 2 shinobi Anbu apareceram na frente deles, aparentemente do nada. A aparição repentina deles interrompeu a conversa. Orochimaru, você foi convocado pelo Hokage, disse um dos shinobi mascarados com a voz monótona, mas urgente. Orochimaru sorriu levemente, sentindo uma sensação de satisfação. Parece que eles finalmente decidiram me reconhecer, ele murmurou baixinho. Tsunade levantou uma sobrancelha, confusa. O que está acontecendo? Orochimaru acenou para ela. Não se preocupe, eu estava esperando por isso. Com isso, ele seguiu Anbu em direção ao escritório do Hokage. Capítulo 37. Sala de conferências do Hokage. O terceiro Hokage, Hiruzen, sentou-se na cabeceira da mesa, envolto em seu manto de Hokage, significando seu papel como líder de Konoha. Flanqueando-o estavam os 3 anciãos da vila, Koharu Tatani Omura Mitokado e Danzo Shimura. Juntos, esses 4 indivíduos tinham influência significativa sobre a governança da vila. No entanto, faltavam no grupo 2 figuras proeminentes, Akimishi TF e Uchiha Kagami, ambos discípulos do segundo Hokage, Tobirama Senju. Akimishi TF, embora respeitado, representava os interesses de seu clã, tornando-o inadequado para o alto escalão político de Konoha. Quanto ao Uchiha Kagami, ele havia perecido no campo de batalha. Mesmo em vida, apesar de sua lealdade e de ser confiável por Tobirama, sua herança Uchiha o teria impedido de realmente entrar nas fileiras mais altas de Konoha. O clã Uchiha, há muito visto com suspeita, sempre foi mantido à distância de posições de poder supremo. O assunto da discussão de hoje finalmente mudou para Orochimaru, o pupilo premiado de Hiruzen. Após resolver os pontos mais sutis da divisão recém-estabelecida de Danzo, a raiz, o foco se voltou para a pesquisa inovadora do jovem prodígio. Você está me dizendo que a poção desenvolvida por Orochimaru pode dar às pessoas uma habilidade de recuperação extraordinária? A expressão de Danzo era de profundo ceticismo enquanto ele se dirigia a Hiruzen. Sua voz, tipicamente calma e controlada, agora traía uma pitada de incredulidade. Tendo se entrincheirado na diplomacia após o acordo de paz com a Terra do Relâmpago, e então lidando com os arranjos funerários para o segundo Hokage, Danzo e os outros tinham acabado de retornar à normalidade. Agora, Hiruzen estava falando da última descoberta de Orochimaru, algo que ecoava aos lendários poderes regenerativos do primeiro Hokage, Senju Hashirama. De fato, eu não acreditaria se não tivesse visto com meus próprios olhos, disse Hiruzen, seu tom sério. A taxa de recuperação dos membros da Anbu usando o soro de Orochimaru foi notável. Ele não curou apenas ferimentos leves, ele acelerou a cura de ferimentos profundos. Koharu e Omura trocaram olhares, claramente perturbados pelas notícias. Se for verdade, essa poção pode revolucionar as práticas médicas de Konoha e reforçar seu poderio militar. Danzo, no entanto, permaneceu não convencido. É impossível. O poder de cura de Hashirama era o resultado de sua linhagem única. Muitos pesquisadores, até mesmo os veteranos de Orochimaru, tentaram e falharam em replicar esse tipo de habilidade. Como um garoto de 8 anos poderia realizar o que especialistas experientes não conseguiram? Hiruzen suspirou, entendendo a relutância de Danzo em aceitar a verdade. Você sabe que eu não tocaria nisso levianamente, Danzo. Se você é cético, por que não investiga você mesmo? Sim, respondeu Danzo com a voz áspera. Preciso ver isso com meus próprios olhos. Hiruzen sabia que a curiosidade de Danzo, misturada com sua fome por poder, o levaria a examinar minuciosamente a pesquisa de Orochimaru. Danzo nunca foi de deixar uma arma em potencial escapar por entre os dedos. Toque, toque, toque. O som de batidas encheu a sala quando Orochimaru, vestido com seu traje casual, entrou na sala de conferências. Ele se portava com uma confiança calma, seus olhos observando a sala cuidadosamente. Professor, Orochimaru cumprimentou Hiruzen com uma reverência respeitosa, reconhecendo também os mais velhos.
A Orochimaru, Hiruzen disse com um sorriso caloroso, estou feliz que você veio. Você provavelmente tem uma ideia do porquê nós o invocamos hoje, não é? De fato, professor, Orochimaru respondeu suavemente. Ele estava esperando por esse momento. Hiruzen se inclinou para frente, seu tom mais sério. Nós temos discutido seu trabalho notável, o soro de cura que você criou. Devo dizer, é extraordinário. Seu potencial para pesquisa está além do que qualquer um de nós poderia ter previsto. O olhar de Orochimaru permaneceu firme. Obrigado, professor. Sempre acreditei que a pesquisa científica poderia abrir novas portas para a vila. Danzo, que havia permanecido em silêncio, interrompeu de repente. Diga-nos, Orochimaru. Como você desenvolveu algo que rivaliza com o lendário poder de cura do primeiro Hokage? Orochimaru esperava essa linha de questionamento. Ele havia antecipado há muito tempo que sua pesquisa atrairia a atenção dos superiores de Konoha. Mantendo seu comportamento calmo, ele explicou. O desenvolvimento do soro veio de um estudo extensivo de várias ervas e plantas medicinais. Alguns ingredientes são raros, e embora eu tenha tido sucesso com esse lote, a escassez de certos materiais pode limitar a produção futura. A sala ficou em silêncio enquanto os anciões processavam o que ele havia dito. Danzo foi o primeiro a quebrar o silêncio, estreitando os olhos. Ingredientes escassos, você diz? Então, não é algo que pode ser facilmente produzido em massa? Orochimaru assentiu. Correto. Identifiquei 2 ervas específicas que são críticas para a eficácia do soro, e elas não são fáceis de encontrar. Substituí-las pode reduzir a potência do soro. Hiruzen e os outros sentiram uma onda de alívio e decepção. Enquanto o potencial da pesquisa de Orochimaru era inegável, suas limitações também eram claras. Danzo recostou-se na cadeira, claramente ainda cético, mas intrigado. Teremos que investigar isso mais a fundo. Por enquanto, sua pesquisa permanecerá confidencial. Você continuará a desenvolvê-la sob a supervisão dos principais cientistas de Konoha. Orochimaru deu um leve aceno, aceitando a decisão deles. Ele esperava por isso. Ao manter suas cartas por perto e revelar apenas o suficiente de suas habilidades, ele havia garantido um lugar dentro do círculo interno de pesquisa de Konoha. Muito bem, concluiu Hiruzen. Orochimaru, você pode retornar por enquanto. Finalizaremos os arranjos e informaremos como procederemos. Com uma reverência educada, Orochimaru se virou e saiu da sala de conferências. Ao sair do prédio, um leve sorriso surgiu em seus lábios. As coisas estavam acontecendo exatamente como ele havia planejado. Depois que Orochimaru foi embora, Danzo se desculpou também, sua mente ainda correndo com possibilidades. Sua primeira parada foi encontrar Águia, um dos membros da Anbu que tinha testemunhado os resultados do soro de Orochimaru em primeira mão. Águia estava patrulhando os arredores da vila quando Danzo se aproximou. Lorde Danzo, Águia cumprimentou com um aceno respeitoso. Danzo não perdeu tempo, indo direto ao ponto. Preciso que você confirme algo para mim. 2 meses atrás, você acompanhou Hiruzen em uma missão para eliminar a divisão ninja de Komo, correto? Sim, é isso mesmo, meu senhor, respondeu Águia com uma postura rígida. Os olhos de Danzo se estreitaram enquanto ele continuava. E durante essa missão, vários membros da sua equipe ficaram feridos. Orochimaru usou algum tipo de soro para curá-los. Isso está correto? Águia hesitou por um momento antes de concordar. Sim, meu senhor. Seu soro era diferente de tudo que eu já vi. Ele acelerou o processo de cura de uma forma que não deveria ser possível. Até mesmo feridas profundas curaram rapidamente. A mente de Danzo correu. Poderia ser verdade? Orochimaru poderia ter tropeçado em algo revolucionário? Se sim, era algo que Danzo queria controlar, gostasse Hiruzen ou não. Muito bem, Danzo disse finalmente virando-se. Isso é tudo. Enquanto ele se afastava, um plano começou a se formar na mente de Danzo. Quer Hiruzen percebesse ou não, os talentos de Orochimaru eram valiosos demais para serem deixados sem controle. E se Hiruzen não estivesse disposto a tomar as medidas necessárias, então Danzo o faria. Afinal, Konoha precisava de mais do que apenas luz, precisava da escuridão também. Capítulo 38. Danzo, depois de ouvir o relato de Águia sobre o experimento de Orochimaru, rapidamente formulou seus próprios pensamentos. Ele teve que suprimir o crescente senso de espanto enquanto considerava as implicações. Sem uma palavra, Danzo saiu e foi até a sede da Anbu, onde encontrou a raposa ferida. Inspecionando os ferimentos da raposa, Danzo confirmou o relato de Águia. Um ferimento que antes era profundo o suficiente para expor osso agora não tinha vestígios, nem mesmo uma cicatriz. Até mesmo os ferimentos antigos e de longa data tinham desaparecido, como se nunca tivessem existido. Era como se o soro não tivesse apenas reparado as células danificadas, mas de alguma forma as tivesse regenerado completamente. Regeneração a nível celular? Os olhos de Danzo se estreitaram. Esta não era uma conquista médica comum, ecoava as lendárias habilidades de cura do primeiro Hokage, Senju Hashirama. Orochimaru de alguma forma desvendou o segredo da regeneração avançada e em uma idade tão jovem. Inacreditável! Danzo murmurou, mal conseguindo conter sua excitação. Naquele momento, a visão de Danzo sobre Orochimaru mudou. Ele já havia notado a inteligência e o talento de Orochimaru, mas isso? Esse era um avanço que poderia mudar a própria natureza da guerra. Tinha o potencial de tornar Konoha invencível.
Danzo estava tanto em admiração quanto profundamente intrigado. Danzo resolveu ficar de olho ainda mais no garoto. O potencial de Orochimaru era vasto demais para ser ignorado. Se cultivado corretamente, ele poderia se tornar um trunfo insubstituível para Konoha ou para as ambições de Danzo. Enquanto isso, Orochimaru, caminhando pelas ruas movimentadas de Konoha, estava perdido em seus próprios pensamentos. Apesar da admiração dos altos escalões de Konoha, Orochimaru não estava muito impressionado com seu próprio trabalho. Na verdade, ele considerava o soro de reparo genético relativamente básico comparado ao que o futuro reservava. No mundo de Naruto, havia muitas técnicas que superavam em muitos efeitos de sua solução de reparo genético. As habilidades de cura do corpo sábio possuído por Hashirama, ou os poderes da linhagem de Karen Uzumaki, eram significativamente mais avançados. Havia também outras habilidades que podiam fornecer efeitos regenerativos exagerados que podiam ressuscitar alguém mesmo após um ferimento fatal. Sem mencionar o monstruoso potencial de cura da técnica de renascimento da criação de Tsunade, que podia restaurá-la mesmo após danos catastróficos. Em comparação, o soro de Orochimaru era apenas um trampolim, mas para o olho destreinado, especialmente em uma vila como Konoha, não era nada menos que revolucionário. Os anciãos da vila não tinham ideia do verdadeiro escopo de seus planos e por enquanto, Orochimaru estava contente em mantê-lo assim. Seu objetivo principal era ganhar mais recursos e acesso a materiais avançados para mais experimentos. Enquanto vagava pelas ruas lotadas, Orochimaru suspirou baixinho. Konoha, apesar de seu papel na guerra recente, ainda estava cheia de vida. Os mercados movimentados, o riso das crianças e a conversa dos moradores enchiam o ar. Esta vila não era apenas a potência militar da Terra do Fogo, mas também um símbolo de paz e prosperidade, construída com base no trabalho duro de inúmeros civis e ninjas. Aos olhos de Orochimaru, no entanto, a vila era apenas um meio para um fim. Orochimaru! Orochimaru! Uma voz familiar gritou, interrompendo seus pensamentos. Virando-se, Orochimaru avistou Tsunade acenando para ele de uma barraca de comida próxima, parecendo tão animada quanto uma criança. Ela estava parada na frente de uma barraca de espetinhos, o aroma saboroso de carne grelhada flutuando pelo ar. Ele se aproximou, erguendo uma sobrancelha. O que foi agora? Tsunade apontou ansiosamente para os espetos. Você pode me comprar alguns espetos? Por favor. Orochimaru suspirou, percebendo o que estava acontecendo. Acabei de sair do escritório do Hokage, e você já está com fome de novo? Tsunade, em sua maneira direta de sempre, nem tentou esconder sua fome. Eu não comi o suficiente com Beri e os outros antes. Você sabe como é, eu tenho que manter as aparências. Orochimaru soltou uma risada. Ele sabia muito bem sobre o enorme apetite de Tsunade. Embora ela viesse do prestigiado clã Senju, ela frequentemente comia como uma plebeia, especialmente quando se tratava de suas comidas favoritas. Com um sorriso resignado, ele entregou algum dinheiro ao vendedor e comprou 10 espetos. Enquanto os passava para Tsunade, ele se virou para sair. Ei, espera aí! Tsunade gritou atrás dele, correndo para alcançá-lo. Você não vai comer um pouco também? Estou indo para o campo de treinamento para praticar ninjutsu, Orochimaru respondeu, ignorando a oferta dela. Você pode comer sem mim. Tsunade sorriu claramente gostando da refeição. Então eu vou também. Vamos! No campo de treinamento, Jiraiya estava deitado na grama, completamente exausto de seu próprio treinamento. Ele olhou para o céu, sua testa franzida em frustração. Por quê? Por que estou trabalhando tanto? Jiraiya murmurou para si mesmo. Todo ninja precisava de uma razão para lutar por dinheiro, poder, amor ou algo mais pessoal. Mas Jiraiya naquele momento estava lutando para encontrar sua própria motivação. De repente, a lembrança da dispensa casual de Tsunade veio à mente. Ela havia dito a ele mais de uma vez que Orochimaru seria um namorado melhor do que ele. As palavras ecoaram em sua mente, ardendo mais do que qualquer soco ou chute. Tsunade, ela realmente gosta de Orochimaru. Jiraiya cerrou os punhos, um olhar de realização cruzando seu rosto. Então a resposta é simples. Ele pulou, seu rosto se iluminando com determinação. Eu vou me tornar o ninja mais forte. Eu vou fazer Tsunade e todas as outras garotas me admirarem. Assim que ele estava prestes a mergulhar de volta no treinamento, ele notou algo à distância, Orochimaru e Tsunade caminhando em sua direção, lado a lado. Tsunade estava feliz mastigando um espeto e ocasionalmente oferecendo um pedaço a Orochimaru, que o aceitou relutantemente. O coração de Jiraiya afundou. Ah, por quê? Por que você sempre faz isso comigo, Tsunade? Jiraiya gemeu, caindo de joelhos em desespero enquanto observava a cena se desenrolar diante dele. Capítulo 39. Jiraiya estava à beira da loucura. Orochimaru, eu te desafio, ele gritou, sua voz cheia de determinação. No campo de treinamento de Konoha, Jiraiya, com seu cabelo branco selvagem, estava ferozmente na frente de Orochimaru. Seu rosto estava distorcido em frustração e determinação, seus olhos queimando com o desejo de um duelo. Orochimaru, por outro lado, parecia calmo, quase indiferente. Não demorou muito para Orochimaru juntar as peças do que tinha acontecido. Jiraiya deve ter visto ele e Tsunade juntos há poucos momentos, com Tsunade o provocando como sempre. A visão provavelmente havia desencadeado a necessidade ardente de Jiraiya de provar a si mesmo, e aqui estava ele, exigindo uma luta. Jiraiya cerrou os punhos. Orochimaru, lute comigo como um homem. Sua voz estava cheia de paixão, lembrando seus dias na Academia Ninja quando ele desafiava Orochimaru quase diariamente.
Antes que Orochimaru pudesse responder, Tsunade, que estava mastigando preguiçosamente um espeto, zombou: Jiraiya, pare com isso. Com sua força atual, você não é páreo para Orochimaru. As palavras de Tsunade atingiram Jiraiya com força, mas sua determinação não vacilou. Eu não me importo. Eu vou lutar com ele, não importa o que aconteça. A teimosia de Jiraiya tinha entrado em ação. Ele estava no modo síndrome do segundo ano, gritando dramaticamente: Orochimaru, vamos resolver isso agora mesmo. Idiota, Orochimaru murmurou baixinho. Ele não tinha interesse em aturar o desafio ridículo de Jiraiya. Ele sabia exatamente o que se passava na cabeça de Jiraiya: ciúmes, insegurança e uma necessidade desesperada de provar a si mesmo. Mas não havia sentido em ceder a isso. Vamos, Orochimaru! Jiraiya gritou novamente, determinado a não deixar Orochimaru ir embora. Ele deu um passo à frente, punhos erguidos. Bata em mim! Lute comigo como um verdadeiro ninja! Orochimaru suspirou. Ele sabia que Jiraiya não desistiria a menos que conseguisse o que queria. Quando Jiraiya investiu contra ele, Orochimaru desviou suavemente, desviando do soco com facilidade. Com um contra-ataque rápido, Orochimaru deu um chute forte no meio do corpo de Jiraiya, fazendo voar para trás. Foi o mesmo movimento que ele havia usado contra o Shiragi antes, mas com Jiraiya ele se conteve, sem a intenção de causar nenhum dano sério. Jiraiya caiu no chão, mas se recuperou rapidamente, aterrissando de pé com um deslizamento forte que deixou um rastro de poeira atrás dele. Droga, ele é mais forte do que eu pensava. Ele apertou o braço, ainda sentindo a força entorpecente do chute de Orochimaru. Desista, Jiraiya, Orochimaru disse friamente. Você não está pronto para essa luta. O rosto de Jiraiya se contorceu em frustração. De jeito nenhum. Tenho treinado duro nos últimos 2 meses. Não sou a mesma pessoa que era antes. Com uma nova determinação, Jiraiya rapidamente formou uma série de selos de mão. Estilo de fogo, bala de chamas. Um enorme fluxo de fogo irrompeu da boca de Jiraiya, o inferno ardente que disparou em direção a Orochimaru. O calor das chamas distorceu o ar ao redor deles, e o fogo rugindo correu para engolir Orochimaru. Tsunade, que tinha se afastado para o lado para assistir, levantou uma sobrancelha diante da visão. Parece que Jiraiya não está se segurando. Apesar da intensidade do ataque de Jiraiya, Tsunade permaneceu calma, quase entediada. Ela conhecia Orochimaru bem demais para se preocupar. Na verdade, ela estava tão despreocupada que se sentou na grama para assistir, como se fosse um show casual. As chamas engolfaram Orochimaru completamente, criando uma parede massiva de fogo que parecia quase impenetrável. Jiraiya observou o fogo se alastrar, mas não relaxou. Ele sabia que Orochimaru não seria derrubado tão facilmente. À medida que as chamas diminuíam lentamente, não havia sinal de Orochimaru. Para onde ele foi? Jiraiya murmurou, seus olhos examinando o campo de treinamento. De repente, seus instintos entraram em ação. Sem pensar, Jiraiya saltou para frente, evitando por pouco um ataque furtivo vindo de baixo do chão. A figura de Orochimaru emergiu da terra, erguendo-se da sujeira como um fantasma. Ele havia usado a liberação de terra para se enterrar no subsolo e evitar completamente o ataque de fogo de Jiraiya. Liberação da terra? Jiraiya franziu a testa. Orochimaru havia dominado o jutsu multi-elementar de seu professor, Hiruzen Sarutobi, há muito tempo. Ele sabia o quão perigoso Orochimaru poderia ser com esse conhecimento. Parece que não terei paz até derrotar você hoje, hein? Orochimaru suspirou, balançando a cabeça. Isso mesmo. Jiraiya sorriu, mordendo o polegar e rapidamente formando selos novamente. Jutsu de invocação. Orochimaru, lembre-se deste dia. Este é o dia em que eu, o grande e belo Jiraiya, derroto você de uma vez por todas. Um estrondo alto seguido por uma nuvem de fumaça branca encheu o ar. Quando a fumaça se dissipou, um grande sapo estava ao lado de Jiraiya, seu rosto contorcido em uma carranca de aborrecimento. Jiraiya, por que você sempre me chama durante minha soneca? O sapo resmungou. Pare de reclamar. Preciso da sua ajuda para derrotar Orochimaru. Jiraiya gritou de volta, cheio de confiança. Os olhos de Orochimaru se estreitaram quando ele viu Jiraiya invocar um sapo do Monte Myoboku. Então, você está falando sério sobre isso? Ele murmurou para si mesmo. Sem hesitar, ele juntou as mãos, preparando sua própria invocação. Jutsu de invocação. Orochimaru gritou. Outro estrondo encheu o campo de treinamento, e da fumaça surgiu uma enorme piton com padrão de flor, ainda maior que o sapo. Seu corpo escamoso brilhava na luz do sol, e sibilava ameaçadoramente enquanto se enrolava ao lado de Orochimaru. Tsunade, observando da lateral, não conseguiu evitar rir. Ótimo! Os dois se esforçaram muito agora, ela disse, dando outra mordida em seu espeto. Capítulo 40. Orochimaru não reconheceu o nome do sapo que Jiraiya havia invocado, nem sabia sua espécie específica. Ele só sabia de uma coisa: não importa qual sapo Jiraiya conseguisse invocar, ele não teria chance contra sua cobra. Afinal, cobras eram predadoras naturais de sapos. A menos que Jiraiya pudesse de alguma forma invocar os 2 grandes sapos sábios, Fukazaku e Shima, do Monte Myoboku, não importa qual sapo ele invocasse, ele só seria derrotado. Com certeza, quando a piton com padrão de flor atrás de Orochimaru sibilou e estalou sua língua, o sapo que Jiraiya havia invocado começou a tremer, suor escorrendo por sua testa. O sapo pareceu se arrepender de ter sido invocado, internamente amaldiçoando seu destino. Em sua mente, Jiraiya o estava enviando para a cova do leão, ou melhor, para a cova da cobra.
Ele já havia suportado muitas sessões de treinamento com Jiraiya, mas agora, ser jogado em uma luta contra a cobra de Orochimaru estava longe do ideal. Por que eu sempre sou arrastado para essas batalhas? O sapo murmurou internamente, preparando-se para o inevitável. Os espectadores ao redor do campo de treinamento não conseguiram deixar de ficar boquiabertos de espanto ao assistir ao confronto entre os dois jovens prodígios ninjas. Na idade deles, eles já invocam criaturas com ninjutsu, exclamou um aluno. Esse é Orochimaru, certo? Ele costumava estar na nossa classe. Sim, ele sempre foi incrível, mas Jiraiya? Eu não achei que ele tivesse o poder de invocar algo assim. Outros estudantes parados a uma distância segura, maravilhavam-se com o espetáculo. Testemunhar duas crianças recém-saídas da academia ninja praticando técnicas tão avançadas os deixou impressionados. A maioria deles estava apenas começando a dominar o jutsu básico, e ver invocações em ação era uma visão que eles nem sonhavam em alcançar tão cedo. Entre a multidão, alguns dos estudantes mais tímidos começaram a recuar, intimidados pela visão da cobra gigante que Orochimaru havia invocado. Suas escamas brilhavam ameaçadoramente na luz do sol, e seu olhar estava fixado no sapo com intenção predatória. Enquanto isso, nas árvores que cercavam o campo de treinamento, duas figuras sombrias observavam a batalha com interesse elevado. Escondidos pela densa folhagem, eles se misturavam perfeitamente ao ambiente, usando as máscaras de animais características dos operações secretas da Anbu. Um dos agentes da Anbu levantou um monóculo até o olho, observando atentamente a luta em andamento. É inacreditável que esses dois ainda sejam apenas genin, murmurou um dos agentes, espantado. Sim, respondeu o outro. A maioria dos Chunin não consegue fazer o que essas crianças estão fazendo. Não é de se espantar que Danzo-sama tenha nos ordenado a ficar de olho neles. Com poder como esse na idade deles. Espere, alguma coisa está acontecendo. O primeiro agente interrompeu, notando o movimento. De volta ao meio do campo de treinamento, Jiraiya cerrou os dentes. Ele tinha acabado de saltar pelo ar, montado nas costas do sapo invocado, mas a piton gigante com padrão de flor balançou sua cauda com uma velocidade assustadora, derrubando Jiraiya e o sapo pelo ar como bonecos de pano. Enquanto voavam pelo céu, o sapo expressou suas frustrações. Jiraiya, se você me invocar novamente para uma luta como essa, eu juro que estou acabado com você. Antes que o sapo pudesse dizer qualquer outra coisa, ele desapareceu em uma nuvem de fumaça branca, fazendo com que Jiraiya caísse no chão, criando uma cratera rasa com o impacto. Kugi, droga, Orochimaru é muito forte. Jiraiya gemeu enquanto se sentava, esfregando a nuca. Ele não esperava que Orochimaru usasse genjutsu nele e no sapo tão de repente. Embora a ilusão tenha durado apenas um momento, foi o suficiente para a cobra aproveitar e desferir um golpe devastador. Jiraiya mal conseguiu quebrar a ilusão e se defender, mas o golpe da cobra o deixou atordoado e com dor. Orochimaru ficou parado calmamente, observando o resultado de seu genjutsu. Usar uma técnica de ilusão básica como ilusão demoníaca. Técnica de visualização do inferno tinha funcionado bem o suficiente contra Jiraiya, mas ele sabia que ilusões tão simples não seriam efetivas em uma batalha real contra oponentes mais fortes. Genjutsu é sobre interromper o fluxo de chakra do oponente e criar uma janela de vulnerabilidade, Orochimaru refletiu. Ele lembrou os princípios ensinados por seu sensei, o terceiro Hokage, Hiruzen. Genjutsu requeria grande poder espiritual para interferir no sistema de chakra do alvo. Quanto mais forte a energia espiritual do conjurador, mais eficaz a ilusão. No entanto, ao enfrentar oponentes de alto nível, especialmente aqueles com vastas quantidades de chakra, um simples genjutsu não seria suficiente. Levaria muito tempo para interromper o fluxo de chakra deles, enquanto isso, eles poderiam facilmente se libertar ou contra-atacar. Os verdadeiros mestres do genjutsu, como os Uchiha, usam seu Sharingan para amplificar seu poder espiritual, tornando suas ilusões muito mais perigosas. Os pensamentos de Orochimaru vagaram para lendas como Uchiha Madara e o poder inimaginável de técnicas como as ilusões Tsukuyomi e Izanami que transcendiam as limitações normais do genjutsu. Ainda assim, por enquanto, usar genjutsu contra alguém como Jiraiya era o suficiente. Tudo bem, você pode voltar agora, Orochimaru sussurrou para a cobra em sua mente. A Piton estalou a língua antes de desaparecer em uma nuvem de fumaça branca, deixando Orochimaru sozinho no meio do campo de treinamento. Enquanto a cobra desaparecia, uma ideia surgiu na mente de Orochimaru. Já que eu assinei o contrato de sangue com as cobras da caverna Rishi, a maioria delas me obedece incondicionalmente. Eu poderia usar minha pesquisa genética para criar uma cobra mais poderosa? Uma cobra ainda mais forte que manda? Talvez algo 100 vezes mais formidável? Ele já conseguia imaginá-la como uma cobra com força monstruosa, capaz de superar até mesmo as maiores invocações do mundo ninja. Sistema, existe alguma tecnologia genética que me permita criar uma besta de invocação personalizada? Orochimaru perguntou em sua mente, sua curiosidade aguçada. Sim, anfitrião, respondeu o sistema. Sério? O que foi? Fluido de evolução genética biológica, respondeu o sistema.